que você falava nisso lá atrás, concluída, outras concessões sendo feitas, mudando a questão da cabotagem, que é muito importante para nós, a questão da saída do Arco Norte também, fundamental. Eu acho que, olha, Roberto, meu querido ministro, nós estamos, os ministérios estão muito afinados, trabalhando em coerência, trabalhando juntos para a gente poder, sem dúvida alguma, alcançar o maior objetivo, que é continuar produzindo, continuar exportando, continuar fazendo abastecimento interno, que é muito importante. Vamos encontrar diversidades, mas o nosso setor, graças a tudo isso que disse, mas principalmente aos nossos produtores rurais, aos nossos empresários rurais, às nossas entidades que formam essa cadeia, homens como você, pessoas como você e outros mais. Eu estava falando do Renova Bio, me lembro sempre do Plínio, gente envolvida no setor. Eu tenho certeza que nós chegaremos àquilo que nós estamos sonhando, ter uma superprodução, uma produção aí, quem sabe, de 330 milhões de toneladas, com de grãos, e cada vez mais a exportação e a produção de proteína animal cada vez mais forte, fortalecendo o nosso pequeno agricultor, nas nossas culturas que estão envolvendo com 3 safras cada vez mais forte, irrigando mais. Eu acho que nós iremos chegar num Brasil que todos nós sonhamos. Secretário, muito obrigado, viu, por essa conversa agradável e positiva, patriótica, olhando para frente com otimismo, com boa vontade e construtivamente. Secretário, parabéns. Conte conosco aqui no nosso programa. Qualquer dia que quiser vir aqui, a porta é aberta para trabalhar qualquer tema que queira. E pessoalmente, sou à disposição também, secretário. Muito obrigado. Bom trabalho. Obrigado, Roberto. Grande abraço para você. Obrigado pela oportunidade. Olha, gente, vocês viram o que tem debaixo dos braços desse homem. É uma estrutura gigantesca. Questão fundiária, questão florestal, questão da pesca, da pesquisa, do abastecimento, da compra de produtos para armazenagem. É um governo. A agricultura sozinho é um governo. E o secretário executivo Marcos Montes tem uma competência extraordinária para tocar isso para frente. Parceiro de primeira hora da ministra Tereza Cristina, sempre juntos, sempre companheiros e companheiros do setor rural. Isso é uma coisa importante. Marcos Montes abriu a secretaria dele para o agro. A gente chega lá a hora que quiser, está sempre com a porta aberta e os braços abertos para não receber. É isso aí. Obrigado pela atenção e até a próxima, se Deus quiser. Live Brasil Proclima. Acompanhe pelo AgroMais a mobilização mundial pelo desenvolvimento econômico aliado à sustentabilidade. O Brasil se posicionou com destaque na produção de alimentos, com uma agroindústria que não para de se reinventar. Autoridades, líderes empresariais e especialistas apresentam ao vivo o potencial de protagonismo do Brasil na agenda climática global. Terça-feira, 9 da manhã. AgroMais, o poder da agroinformação. Oferecimento SESI Senai, pelo futuro do trabalho, CNI, pelo futuro da indústria. E CropLife Brasil, conectando o campo ao futuro. Bonito esse fogão aí, hein, Jorge? Mas olha esse acabamento perfeito. Ideia da Vânia. Belo trabalho, Vânia. Mas olha essa pintura da Fernanda, design do João, da Suzana. Renovou a cozinha, Dona Maria? Você viu? Eu daria até um brigadeiro para quem fez esse fogão. Então vão ser vários brigadeiros. Da matéria-prima até o produto na prateleira, muitas pessoas de muitas indústrias colocam o seu talento. Elas são a força que valoriza o produto nacional. Indústria brasileira, a força que está em tudo. Na ação sustentável dessa semana, a gente vai falar a respeito de uma tecnologia que a gente fala que é nova, mas já tem 10 anos, que é o sistema de integração. E eu converso com o Renato Rodrigues. Ele é pesquisador da Embrapa, ele é da rede LPF, vai mostrar para a gente quanto esse sistema tem ajudado o Brasil, tanto na sustentabilidade
quanto no ganho efetivamente econômico, né? Sustentabilidade tem a economia aí também. Eu espero você. Pesquisar. Superar desafios. Desvendar mistérios. Conservar. Contar boas histórias. Preservar. Esse é o nosso compromisso. Smithsonian Channel. A vida brilha aqui. Fique por dentro das notícias do clima e como elas podem interferir na produção agrícola. Informação especializada com a participação do meteorologista do IMET, Francisco de Assis. São chuvas fracas, mas um pouco mais contínuas. De segunda a sexta-feira, às 7h, você tem um encontro comigo aqui no De Olho do Clima, no Agro Mais, o canal 100% Agroinformação. Eu espero você. Olá, muito boa noite. Começa agora o Consultor AgroMais. É hora de conferir o fechamento dos mercados agrícolas e financeiros nesta sexta-feira, fechamento de semana. E a gente começa o nosso programa de hoje, inicialmente pelo mercado financeiro. O dólar mudou de rumo hoje, fechou em queda, 0,7%, R$ 5,39 a cotação da moeda americana, menos 0,7%, portanto, em relação ao dia de ontem, depois de uma semana de altas. Mesmo assim, a semana terminou com valorização de quase 2,7%, ou seja, no acumulado da semana, mesmo com a queda de hoje. Índice Bovespa na B3, mercado de ações, com alta nesta sexta-feira, 0,8%, mercado fechando aí com 118.052 pontos, depois de ter caído até a níveis de 116 mil pontos no dia de ontem. Lá fora, índice Dow Jones na Bolsa Nova York fechou em alta hoje, 0,7%. Tem uma declaração aí de um membro do Banco Central Americano, Federal Reserve, dizendo que aquele negócio de retirar os incentivos da economia americana não é tão rápido como se imaginou no primeiro momento, vai ser escalonado, e o mercado acabou virando, né, de posição, mercado de ações e também mercado de câmbio lá fora. Petróleo seguiu em queda hoje, queda forte, 2,5% em Nova York, o WTI, 2,1% em Londres, preço agora já chegando perto dos $60 o barril. Hoje é de 61 e 65 dólares no fechamento dos negócios do dia. O mercado de petróleo segue refletindo aí as preocupações com a variante Delta do coronavírus, possibilidade de um novo recuo na retomada do crescimento econômico, tudo isso acaba prejudicando o consumo de petróleo e, consequentemente, aí, os preços caem. E caem de forma muito forte, conforme a gente acaba de ver. Mercado de commodities agrícolas, um dia ruim para o mercado de grãos hoje. Preço despencando. Vamos começar a ver lá a Bolsa de Chicago. Soja caindo 2,2%, o milho 2,5%, o trigo não foi diferente, que é o 2%, só o arroz em cascas salvou em Chicago, subiu um pouco, 0,8%. Basicamente aqui, surgiu no caso da soja aqui uma notícia, uma possibilidade de redução da mistura de biodiesel ao óleo diesel nos Estados Unidos. Tem uma pressão da indústria de petróleo para isso, o óleo acabou despencando em 5,6%, levou junto o grão. Mas teve outros fatores também que influenciaram esse comportamento, melhora do clima para a safra americana, por outro lado também aquele Crop Tour, aquela excursão lá daqueles analistas lá que percorrem lavouras dos Estados Unidos, da ProFarmer, chegaram à conclusão que a produtividade da safra americana, tanto de soja quanto de milho, não é lá isso que vinha sendo esperado, inclusive depois daquele levantamento divulgado pelo USDA no início do mês,
a produtividade está acima da expectativa, isso acabou derrubando os preços, ajudando a derrubar os preços lá em Chicago. Soja acumula uma queda na semana de 5,4%, milho de 6,3%. E o trigo também não é diferente, 5,9% de queda na semana, no acumulado. A economia continua também influenciando negativamente, inclusive essa questão da variante Delta. Mas esse é um assunto para o nosso convidado daqui a pouquinho, o economista Paulo Molinari, que vai discorrer um pouco mais sobre esses fatores que estão influenciando o mercado de grãos. Vamos para Nova York. Nova York hoje também, o algodão fechou em alta, hoje 0,4%, dia de bastante volatilidade, alguns fatores técnicos aqui, e só não subiu mais porque o petróleo ajudou a empurrar para baixo com a sua queda hoje nas bolsas internacionais. Café arábico fechou com leve alta de 0,1%, também com um dia de muita volatilidade, predominar aqui fatores técnicos e também ainda continuam as preocupações com o tamanho da safra brasileira, muito prejudicada por geadas, no caso do arábica. O robusto em Londres fechou mais firme, 1 ponto percentual de alta, e acumulou uma alta na semana aqui de 2,5%. O açúcar, depois de uma consolidada no dia de ontem, hoje caiu. Dia de realização de lucros, inclusive com previsão de volta de chuvas aqui no Brasil, são dois fatores que acabaram determinando essa queda de 1,1%. Para finalizar, vamos ver ainda suco de laranja, lá na Bolsa de Nova York, fechou em alta, hoje 2,3%, cacau despencou 2,3%, boi gordo no mercado futuro da B3 ficou no 0 a 0, e o dólar, conforme a gente já viu, caiu 0,7% nesta sexta-feira. Bom, eu tenho a satisfação de conversar agora, na nossa conversa ao vivo do programa, com o economista Paulo Molinari, consultor de safras de mercado, especialista nos mercados de soja, milho e carnes, que conversa conosco a partir de agora, ao vivo, aqui no nosso consultor AgroMais. Paulo, muito boa noite, muito obrigado por nos atender mais uma vez aqui no nosso consultor AgroMais. Paulo, vamos começar por essa questão do Crop Tour, da ProFarm. Terminaram as visitas a lavouras ao longo da semana, começou segunda-feira, terminou hoje. Divulgaram hoje um resultado, uma conclusão que surpreendeu, de certa forma, o mercado, ou seja, uma produtividade acima do que vinha sendo esperado, pelo menos pelo próprio Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Explica um pouquinho para nós, Paulo, o que isso significa, qual é o tamanho dessa diferença e o que isso significa para o mercado depois desse tombo de hoje. Muito boa noite. Boa noite, Silmar, boa noite a todos. Bem, o Crop Tour tradicionalmente faz esse rodízio, né, dentro de alguns estados do meio oeste, né, ele não pega todo o extremo oeste do meio oeste, nem a parte norte, as Dakotas do sul e do norte, ele só passa por lá, né, mas o resultado é mais ou menos aquilo que se tem falado e os mapas de chuvas têm mostrado, né. O centro-sul do meio oeste com produtividades bastante altas, né? E o centro-norte com produtividades mais acomodadas. Inclusive em Iowa, as produtividades do milho, por exemplo, foram projetadas em 190 bushels e o USDA ainda projeta 193. Então, há uma certa divergência em termos de números. O USDA não precisa necessariamente acompanhar os números do ProFarmer, na verdade nunca acompanha, e o USDA tem até janeiro para mostrar para o mercado qual o real tamanho dessa safra americana 2021. O que deixou muito claro é de que o que o USDA mostrou em termos de quebra é o que parece que já está dado, ou seja, não parece que teremos quebras adicionais de produção, pelo menos do milho, né? Que o milho, o efeito climático agora já é quase nulo. A soja está se definindo, né? Agosto tem sido um mês aí de poucas chuvas na parte norte, para variar, e a soja ainda pode, talvez, trazer algum tipo de surpresa em termos de produção mais baixa nos próximos relatórios, tá? O Crop Tour, ele sempre tem uma visão, assim, bem regionalizada, né? Pega a parte nobre do meio oeste, vamos dizer, por isso as produtividades são mais altas, né? Já os dados do USDA pegam todas as regiões produtoras do país e isso, às vezes, traz realmente essa média um pouco mais para baixo. Mas, computando-se que o número da safra norte-americana de soja, apontado hoje pelo Crop Tour,
em 120,7 milhões de toneladas, pode ser aí talvez o número máximo de safra sugerido para esse ano, que também já era a safra que vinha sendo prevista, né? Em 120 milhões de toneladas, não há muita coisa nova. A questão é que o Crop Tour contrariou um pouco os números do USDA que ele trouxe no dia 10 de agosto. Agora, no caso do milho, a diferença encontrada é bem maior do que o USDA, né, Paulo? O USDA trouxe uma safra, vinha trazendo uma safra de 385 milhões de toneladas, cortou essa safra em agosto para 374,7 e hoje o Crop Tour trouxe um número de 384, ou seja, praticamente trouxe o número anterior do USDA. Também não é um absurdo, mas se esse número for confirmado, vai acrescentar mais 10 milhões de toneladas no estoque americano e mais 10 milhões de toneladas do estoque americano pesa nos preços em Chicago. Aí os preços acima de $5,5 são realmente bastante altos para uma colheita americana que se inicia daqui a 2 semanas. Paulo, considerando a realidade desses números, da Crop Tour, mais esses novos fatores que estão influenciando o mercado, essa variante delta do coronavírus, o petróleo despencando, você acha que tem aí um novo patamar sendo construído em termos de preço daqui para frente, ou é cedo para ainda se consolidar essa tendência? Bem, ainda é um pouco cedo, né? Porque você tem muitos indicadores, e essa foi uma semana muito turbulenta, né? Nós tivemos a ata do Fed, nós tivemos reposicionamento de alguns fundos internacionais, saindo um pouco de commodities, voltando para títulos americanos, né? Você tem um viés agora muito grande em cima ainda da redução dos estímulos, de uma alta de juros para 2022, tudo isso afeta essa movimentação financeira e afeta o preço das commodities, né? Então a gente pode estar certos aí no movimento altista por conta de um estoque americano baixo, etc. Porém, o mercado financeiro faz às vezes determinados movimentos que são contrários à lógica fundamental. E é mais ou menos isso que aconteceu essa semana. Agora, tanto na soja quanto no milho, nós temos uma colheita pela frente, né? Vamos ver que sejam 120 milhões de toneladas de soja que entram no mercado americano, não é uma safra pequena, né? Talvez não seja tão grande quanto a necessária, mas não é uma safra pequena. E 380 milhões de toneladas de milho é muito milho nos próximos 60 dias. Então, é sazonal e natural que nesse período de pré-colheita do milho, você tem uma baixa em Chicago, na pré-colheita da soja você tem uma baixa um pouco mais agressiva na soja também, né? O que nós dependemos daqui para frente é, infelizmente, aguardar que a China retorne às compras. Na soja ela retornou já há 3 semanas, que ela retorne às compras de milho para a safra americana, para setembro, outubro, novembro, dezembro, e com isso tem aí uma certa sustentação nos preços para que essa pressão de entrada de safra americana não seja tão forte com 380 milhões de toneladas entrando no mercado. Aliás, falando em China, tem muita especulação de que a safra da China não é tudo aquilo que vinha sendo estimado, se não me engano, 284 milhões de toneladas, já sofreu alguma perda por função de clima. Tem alguma novidade sobre o tamanho da safra chinesa ou não? Bem, o que a gente tem ouvido é exatamente um pouco ao contrário, Silmar. O número do USDA é 268 milhões para a China. A China colhe a sua safra agora em outubro, ou seja, junto com a safra americana. E alguns analistas, alguns trades, têm sugerido um número para a China entre 271 e 274. As chuvas que tiveram lá em algumas províncias, elas não chegam a afetar o número geral de safra chinesa, porque a parte produtora, a região mais produtora da China, é a região nordeste da China, né? A dúvida só é qual o efeito dessa safra chinesa entrando no mercado local
sobre a formação de preço local e sobre essa conta de importação, né? Porque hoje o milho dentro do mercado chinês vale ainda 380 dólares por tonelada, e o mercado FOB aqui na América do Sul e Estados Unidos vale 240. Então ainda tem margem para a China importar milho se ela tiver necessidade, né? O problema é que daqui a 30 dias entra a safra chinesa e realmente a gente não sabe como ela vai se posicionar. Agora, na soja, ela já voltou ao mercado, todo dia ela compra um pouco e ela sabe que daqui até fevereiro somente os Estados Unidos tem soja praticamente para vender a um preço acessível. Então, ela vai comprar tudo que pode de soja norte-americana para depois voltar ao Brasil lá a partir de fevereiro. Ok, Paulo, vamos para a safra brasileira aqui. Está começando aqui preparativo para o plantio da safra brasileira de soja, de milho de primeira safra. Você já tem alguma avaliação nova sobre tendências de plantio, Paulo? O cenário parece positivo, parece que o cenário climático é bem melhor que do ano passado, ou seja, chuvas chegando um pouco mais cedo e preços bons. Acho que tudo indica aí que o produtor realmente vai botar o pé no acelerador e vai aumentar bastante, especialmente a soja, né, Paulo? Basicamente a soja, né, Silmar? A soja tem realmente um preço muito confortável. Nós tivemos essa semana aí negócios entre 150 e 160 reais por saca para fevereiro, março. Para mim são preços excepcionais, né, para a safra nova, e a motivação para o plantio está muito forte, né? Então eu acredito que na soja nós não teríamos nenhum desvio aí em termos de tendência de plantio, se mantém a tendência de plantio muito forte. No milho, a safra de verão tem suas limitações, tem aí problemas de cigarrinha, o próprio custo do milho aí com a alta do fertilizante está pesando bastante, o preço da soja competitivo também é um fator que contrai a expectativa de plantio no milho, e agora o governo, em pleno momento de decisão de plantio, né, o governo liberando aí importações, reduzindo impostos, etc., tudo isso acaba levando o produtor mais para a soja do que para milho. Na semana que vem nós devemos ter um pouco de chuva no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e essa parte oeste do estado, que já começa a plantar milho, possivelmente deve começar a avançar no processo de plantio, nessas missões aí no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, pode realmente já ter o início do plantio de verão de forma mais acelerada. Mas, por enquanto, o viés para o plantio continua sendo numa área de verão praticamente igual à do ano passado, e a área de soja podendo crescer aí 2, 3, 4, 5%, principalmente do centro-oeste, no sentido Mato Piba. A área de soja pode ter aí realmente um grande reforço. Muito bem. Paulo, para finalizar, falar um pouquinho da economia. O dólar atingiu um patamar novo essa semana, muita preocupação aqui com a economia brasileira. Como é que você está sentindo esse panorama? Parece que a coisa virou agora. Havia um certo otimismo anteriormente, parece que as coisas agora começam a deixar todo mundo mais preocupado, mais pessimista com relação aos rumos da economia brasileira, seja para o final do ano, especialmente para 2022. Como é que você enxerga esse cenário? Olha, Silmar, na verdade nós tínhamos aí um bando de pessoal da moda, né? Chutando o câmbio aí para 4,60, 4,50, 4,30, olhando apenas um pedaço do queijo e esquecendo de olhar o queijo inteiro, né? E o que nós temos nesse momento é esse viés internacional de retirada de estímulos, de potencial alta de juros, de reposicionamento das carteiras financeiras. Você viu que o dólar no mercado internacional deu uma disparada essa semana, e esse é o principal fator da desvalorização da moeda brasileira na semana, né? E aqui dentro nós temos, eu não diria que o grande problema é as contas do governo, porque essas já são conhecidas, né? Mas temos aí problemas com o orçamento da União, que tem que ser aprovado até o dia 30, né? Precisamos várias coisas. E esse conflito institucional, né,
STF, TSE, CPI do Covid, presidente da República, executivo. Esse é um conflito bárbaro, né? Talvez pela nossa geração nunca antes vista, e que o sintoma pré-eleitoral ele já está presente, né? Ele não vai começar em julho do ano que vem. Ele já está presente. Esse sintoma pré-eleitoral, a tentativa de trazer um impeachment ao presidente, a tentativa de causar um impacto negativo e estabelecer uma derrota prévia do presidente para o ano que vem nas eleições, ela nos traz aí para uma situação especulativa cambial, né? Então, apesar das nossas altas de juros, apesar da nossa excelente balança comercial, nós temos um fator internacional, que é a mudança de viés de juros, e um fator interno, que é as eleições de 2022, que elas começaram muito cedo e não envolvendo apenas políticos, né? Parece que envolvendo também toda uma cadeia pública das instituições que realmente deterioram a situação brasileira política e econômica. Está aí, e uma tendência consequente aqui de alta volatilidade nesse mercado. Eu agradeço muitíssimo ao Paulo Molinari, economista da consultoria Safras e Mercados, por mais uma entrevista aqui no nosso programa. Nós aproveito aqui para lembrar que Paulo Molinari ministra agora nos dias 23 e 24 de setembro um curso sobre comercialização de soja e milho, que eu, como conheço esse curso, eu reputo como imperdível. Quem tiver interesse de aprender alguma coisa sobre comercialização de soja e milho, está aí a oportunidade. Eu acho que para se inscrever é só chegar lá no site do Safra, né? safras.com.br, as informações estão por lá. Paulo, muitíssimo obrigado pela entrevista, um bom final de semana, até a próxima, hein? Obrigado, Silmar, bom final de semana, um abraço a todos. Obrigado. Muito bem, vamos em frente com o nosso consultor AgroMais. Olha, o Centro de Estudos de Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas elevou a sua previsão para o crescimento da agroindústria aqui no Brasil. Uma boa notícia. Vamos ver. A nova estimativa é que o setor cresça 7,4% este ano. O indicador registrou em junho uma variação positiva de 2,8%, sustentado pelo grupo de produtos não alimentícios, como a borracha. Essa alta motivou uma revisão geral do índice para 2021. Por outro lado, o segmento de produtos alimentícios e bebidas registrou uma nova queda em junho, de 6,8%. Os analistas do Centro FGV Agro ressaltam que esse segmento deverá apresentar relativa estabilidade em 2021 em relação ao ano anterior. Muito bem, vamos dar uma conferida rápida aqui no nosso mercado físico, os preços no mercado interno brasileiro no dia de hoje. Tem aqui já o fechamento de hoje da soja com quedas hoje no fechamento do mercado físico interno, preço do mercado à vista. Porto Rio Grande fechou com queda de R$ 1,50 para R$ 172,50. Paranaguá, R$ 171,50, queda de R$ 2,50. No interior, em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, menos R$ 2,00, R$ 1,69. Cascavel, no Paraná, também caiu, R$ 2,50 para R$ 1,67 por saco de 60 quilos. Rondonópolis caiu mais, R$ 3,00 para R$ 174. Rio Verde e Goiás ficou estável em 171. Dourados, Mato Grosso do Sul, estável também em R$ 1,64 por saca de 60 quilos. Boi gordo aqui em São Paulo deu uma pequena recuperada hoje, nada muito importante, R$ 315 a arroba, um pouco acima de estável, R$ 1 acima do dia de ontem. Vamos em frente com as nossas notícias de hoje. Olha, o alto custo dos fretes marítimos e a falta de containers tem travado as exportações do arroz brasileiro, particularmente no Rio Grande do Sul. Segundo o levantamento da Associação Brasileira da Indústria do Arroz, somente no primeiro semestre do ano, o setor já perdeu mais de 36 milhões de reais em função desse problema. Em agosto, o preço do transporte marítimo aumentou mais de 200%, chegando até 450% em relação ao praticado no mês de maio.
Segundo a Biarroz, este aumento expressivo no frete fez com que as vendas externas do cereal para os Estados Unidos caíssem mais de 70% em julho, em comparação com o mesmo período do ano passado. Ainda segundo o levantamento, diante deste cenário e da falta de containers, 100% das empresas exportadoras de arroz tiveram redução dos embarques e 100% perderam as vendas externas em agosto. Os mercados mais afetados entre maio e junho foram o Peru e os Estados Unidos. Já em agosto, além desses dois países, as vendas brasileiras também diminuíram para o México, Chile, Canadá e para países africanos. Olha, e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, informou que vai suspender já tinha suspendido algumas, suspender mais 4 linhas de crédito agropecuário devido à alta demanda pelos empréstimos nesse início de safra. A demanda está grande e o dinheiro está acabando. Com isso, devem ser fechados os seguintes programas: Inovagro, Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica na Produção Agropecuária, o PCA, isso é uma pena, hein? Aquele plano para construção e ampliação de armazéns. Está precisando mais armazéns aqui no país, especialmente no Mato Grosso. E também o PRONAMP, Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural. Tem mais um ainda, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que é o PRONAF. Dinheiro acabando, a demanda foi grande, essa é a grande verdade. Eu acho que uma procura maior que a oferta acabou levando o BNDES a suspender mais esses programas, o que é uma pena. Bom, nós vamos ficando por aqui com o nosso consultor AgroMais desta sexta-feira. Uma boa noite, um bom final de semana. Segunda-feira estamos de volta. Obrigado.